Obrigado. Já quando coloquei para gravar. Muito obrigado, irmã. Então vamos dar início aqui agora a esse panorama da carta a Tito, né, da epístola a Tito, e logo a seguir a de Filemão dentro desse tempo, sabendo todos nós que não é uma aprofundando em si nas cartas, não é falando, nós abordamos, né, sentidos históricos e tudo mais, mas é mais uma aplicação panorâmica para você se ambientar com cada livro da Bíblia que nós vemos de livro a livro e trazendo também uma visão de discipulado para cada carta dessa. E eu tenho falado para os alunos aqui da base, aos que estão aí no Pará, a Michele, né, que já foi aluna aqui, né, a Vanessa, a Paloma, que também já foi aluna, que tudo que nós fazemos, nós aplicamos para nós. Então não é apenas um estudo teológico longe, não é aquele estudo que trata na terceira pessoa. Não, nós estamos falando aqui na primeira pessoa. Tudo que nós estudamos aqui é para nós. É para trazer para um discipulado. Então, é perca de tempo você chegar na sua igreja e estudar aquele tanto de livro, levando as pessoas para uma realidade longe da Bíblia, longe de você. Não, nós trazemos toda a responsabilidade para nós, né? Buscamos o reino. Onde Jesus disse que estava o reino? Olha, o reino não está ali nem aqui. O reino está dentro de vós. Então, quando você pega qualquer coisa das Escrituras, nós estamos trazendo para dentro da realidade nossa. É aquela palavra que eu já dei para vocês, para Abraão. Aquela palavra que eu dei ali, que está escrito ali para Abraão, ali no capítulo 12. Olhem para dentro de vocês. Lesh lehá. Traga o reino para dentro de vocês. E quando o reino entrar dentro de nós, quando ele se tornar uma realidade dentro da minha vida, eu transbordo. A Bíblia fala que nós falamos daquilo que nós estamos cheios, daquilo que o coração está cheio. Então, se você trazer toda essa realidade do reino para dentro de você, quando você for abrir a sua boca, você transbordará do reino. Agora, ao contrário, não tem como. Não conviva com o reino de forma longe. Porque a Bíblia fala que o reino não está ali nem aqui. O reino está dentro. Então o reino não está longe. O reino não é para amanhã. João Batista disse assim, ó, eis que está próximo o reino. João Batista não disse que... João Batista disse que estava próximo. Jesus disse chegou. João Batista traz a realidade que está se aproximando o tempo onde o reino viria. Jesus disse, o reino chegou. Quando? Agora. Assim, quando nós confessamos o nome de Cristo, o reino passa a se tornar parte da minha vida. Então, não estude a Bíblia, não estude nada como se fosse uma realidade distante. Por isso que eu não gosto do sistema de ensino teológico quadrado. O sistema de ensino teológico que eu uso, que eu aplico, que eu aprendi o sistema quadrado, mas eu não segui o sistema quadrado. Eu fiz outra faculdade, né, a partir dos Estados Unidos, e essa é uma aplicação fora das 4 linhas do sistema. Irmãos, eu louvo a Deus por o Senhor ter me dado tanta graça de sair fora do sistema. Eu não ensino nada dentro do sistema. Vocês podem ver que tudo que eu falo está fora do sistema. Confronta o sistema, bate no sistema, porque o Jesus que eu conheci não é evangélico. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu descobri, irmãos, quando eu chegar no Juazeiro, eu tenho 3 livros para escrever. Deus irmão, Deus pegou eu esses dias para trás. Falou assim para mim assim, ó, você vai escrever os livros. Eu tenho 3 livros e eu não terminei. Aí lá no Juazeiro do Norte falou para mim que eu tinha que terminar os livros. Uma pessoa que não sabe chegou em mim e falou assim, tem vários livros dentro de você e você não terminou. Eu falei, ai Jesus. Mas eu entendi, Jesus, eu vou terminar os livros. E o primeiro desses livros que Deus me deu foi Jesus não é brasileiro. Ele combate todo esse sistema religioso.
dentro desse livro. Jesus não é brasileiro. Ele combate toda a nossa maneira de enxergar o evangelho. Não quer dizer que eu sou brasileiro e o brasileiro tem a maneira do brasileiro de enxergar o evangelho. Não, irmão, o evangelho é universal. Eu não posso olhar para a Bíblia conforme a minha cultura. Não, a Bíblia tem que arrancar de mim a minha cultura. A Bíblia tem que arrancar de mim o que eu aprendi com os meus pais. Tantos pais na fé como tudo. Então eu não me basio no Calvino. Considero, leio e estudo, respeito os marcos antigos, mas Calvino não está. 1 Calvino, capítulo 2 na minha Bíblia. Não está. Na minha Bíblia não está escrito, abra no livro de Armínio. Não está escrito. Se não está escrito, não é bíblico. Se não é bíblico, eu não preciso tomar como a Bíblia. Então, a minha Bíblia não está escrito segundo a visão presbiteriana, não está escrito segundo a visão assembleana, não está escrito sobre a visão wesleyana, não está escrito sobre a visão batista. A minha Bíblia é a palavra simples do Mestre Jesus. Eu faço isso e fico batendo nas denominações? Não, irmão, eu estou batendo na ideia. A Bíblia nos autoriza a combater as ideias. Ao tanto que a Bíblia é séria, você foi cá e profetizou. A Bíblia não fala para me te combater, mas eu posso julgar a sua profecia. Então você veio com uma ideia, eu não vou te julgar, mas sua ideia eu posso refutar e condenar e tirar de perto de mim. Não quero a sua ideia porque ela não é bíblica. Acabou. Então louvado seja Deus por isso, irmão. Quando a gente parte dessa premissa, que Jesus não é nem brasileiro, nem evangélico, e nem congrega na nossa igreja, irmão, a gente fica tão livre para conhecer Jesus. Meu Deus, como é bom conhecer Jesus a partir daí. Não a partir do que a religião me apresentou. Então não é o Jesus mais da igreja católica, nem da Assembleia, nem da Batista. É o Jesus da Bíblia. É o Filho de Deus que encarnou, entrou num corpo, recebeu um corpo humano. Esse Jesus que encarnou, que ele tem um corpo. O Jesus que ressuscitou. Esse Jesus. Aquele que vem em espírito e foi gerado ali no ventre de Maria. Esse Jesus. Não tinha nenhuma igreja batista nos dias de Jesus. Nem a igreja católica. Nenhuma, por mais que eles pensam que a religião deles é a primeira. Não tem. Jesus era judeu, veio do judaísmo e não defendeu o judaísmo. Ô louco. Se o meu mestre não defendeu a religião que ele mesmo veio, irmão, glória a Deus por isso. Então vamos lá. Introdução. O apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta, com a difícil tarefa de discipular os novos convertidos, escolher os líderes espirituais locais e organizar a igreja, além de repreender os dissidentes. Irmãos, primeiro você ganha. Primeiro você evangeliza, depois você discipula. Não pode inverter esse ponto. Você não vai discipular para depois batizar, para depois evangelizar. Eu tenho dado aqui, só para colocar vocês no entendimento aqui, pastor Gamaliel, Clenilton, o pessoal que está longe aí, a Michele, a Vanessa, a Márcia, a Paloma, o Leandro. Só para vocês entenderem que nós estamos estudando homilética e eu passei para os alunos aqui que existe uma mensagem que você prepara para os não salvos e uma mensagem que você vai pregar para quem já é salvo. Então, existe essa diferença. Convertidos, novos convertidos e o discipulado para aqueles que foram ganhos ali, os novos na fé, né? Visão panorâmica do livro. É o grupo das epístolas paulinas, né? Pastorais. O autor é Paulo, a data é 61 a 65 depois de Cristo. Local, Corinto, né? O local da escrita. Alvo, Tito. O alvo é o pastor Tito, pastor local, né? Grego, Tito era grego. O versículo-chave, que já deixa aberto aí, é capítulo 1, verso 5. Nós vamos ler o versículo-chave do livro, né? E a expressão-chave, ordem na igreja. Olha que legal, é bom falar sobre essas coisas, né? Olha só. Então, nós vamos ler o texto, mas eu só vou falar aqui da visão panorâmica do livro. Esboço, sentença. Paulo instrui o pastor. É só zerar e desligar o microfone.
Quando vocês que estiver aqui entrar, é só não conectar o áudio. Quando aparece aquela opção assim, conectar áudio Wi-Fi, não sei o quê, é só não clicar, que aí ele fica totalmente mudo. Então, olha só. Esboço de sentença, Paulo instruiu o pastor Tito a colocar a igreja de Creta em ordem, em contraste aos ensinos dos falsos mestres que atacavam aquela congregação. Irmãos, eu não sei porquê, mas é um encargo que essa geração tem. Todos que estão aqui ouvindo. O encargo que essa geração tem, sabe qual que é o encargo? Além de ganhar almas, além de pregar para novas pessoas, né, para gerar uma pregação nova para as pessoas, também para todos vocês aqui que estão numa escola de missões, que vão sair daqui pastores, que vão liderar, é combater a falsa pregação. Tudo que a gente lida ali, já viu tanto que a gente lida com coisas que estão arraigadas, impregnadas de sistema? Então, assim, aqui Paulo está dizendo para Tito refutar, organizar em cima daquilo que os falsos mestres estão pregando na igreja. Organizar a igreja. Se toda essa carta de Tito é para uma organização, é porque está desorganizado. E a organização vem desses falsos ensinos. Então, ou seja, é um desafio muito grande para você que volta para a igreja local. Por que é um desafio muito grande? Porque você vai ter que ter sabedoria para lidar com seu pastor local. Você não vai chegar lá metendo o pé no seu pastor e desrespeitando ele de jeito nenhum. Mas você vai ter que decidir, você vai ter que entender em Deus duas coisas. A primeira coisa, Deus te levantou naquele lugar para consertar o pastor? Não, é uma pergunta, pode ser que sim. É sim, é sério. Deus te levantou naquele lugar como um profeta para endireitar as veredas? João Batista veio fazer o quê? Endireitar os caminhos. Para quem? Para o sacerdote, o sumo sacerdote vir. Agora, se você receber de Deus esse encargo, Deus vai ser contigo nesse encargo. Agora, não tome para você esse encargo se Deus não tiver te dado. Isso eu falo para vocês porque quase todos que passam pela escola chegam lá e se acha na posição de combater o pastor, de refutar a pregação do pastor, de mostrar para o pastor que ele está errado. Se você não tem esse encargo, não faça. Agora, se você tem certeza que Deus tem esse encargo, Deus também, junto com o encargo, ele vai te dar sabedoria e graça para você lidar com isso. Por quê? Porque você não vai poder expor o pastor e levar ele ao ridículo e causar escândalo na igreja. Coisa que foi falada ali hoje. Então, assim, é um problema. Nesse caso aqui, o próprio Tito era o pastor. Então ele ia refutar só os caras que estavam levantando falso ensino. É mais simples. Mas para vocês que vão voltar para uma realidade de igreja local, o assunto é mais complexo. Então vocês têm que ter muito Efésios capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão ter que ter muito Efésios 4, do verso 1 ao 6 dentro de vocês. Mas muito. Muito mesmo. Então vamos lá. Tinham pessoas naqueles dias de Tito atacando a congregação com falsos ensinos. Então aqui, o texto está dizendo aqui, o panorama. Defenda a sã doutrina. Paulo estava direcionando Tito a defender a sã doutrina. Né? Em Timóteo capítulo 1 e 2. Então, no 1 ele organiza ali, ele define a organização. No 2 ele define os ofensores, identifica os ofensores. No capítulo 3 ele desfrute da sã doutrina, porque depois tem o gozo, né, depois da organização e de refutar, você tem aquele refrigério no fim. Tarefa de Tito, seu dever, Tito capítulo 1, 5. Quem está aí com ele aberto? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse ordem em coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Conforme te prescrevi. Irmãos, eu já ensinei aqui, me fala alguém que está na live aí, o que é um presbítero? Eu já ensinei. Alguém que está aí na live, eu já ensinei?
Nós vamos falar, então se não ensinei, vamos falar agora. Então, quem aqui sabe o que é um presbítero? Alguém que pode falar. Alguém da live pode abrir o microfone e falar o que é um presbítero. Se você souber, pode falar. É tipo um líder da igreja? Sim, é tipo um líder. O que mais? Alguém sabe falar mais alguma coisa? Você era da presbiteriana. Fala aí. Você tem propriedade para falar. Não. Diga, Então irmã. tem pastor, que era o pastor da igreja, e um abaixo do pastor eram os presbíteros. Na presbiteriana, o presbítero era abaixo? Tem certeza? É, porque na presbiteriana, a presbiteriana do Brasil, os presbíteros, eles é que ordenam os pastores. Não, sim, na verdade é. Assim, tem assembleia, tanto que vive mudando de pastor. Mas, na presbiteriana, você está falando da presbiteriana. Agora, é uma liderança, são vários, né? Uhum. Eu achei que eles eram abaixo do pastor. Achei que o pastor fosse... Então vamos lá. Vamos lá. Então, assim, quando Paulo dá essa ordem para Tito organizar a igreja e distribuir entre as congregações ali presbíteros. Então, assim, a palavra presbíteros, no grego, presbíteros, ela significa ancião. Ela significa aquele que preside. Aquele que preside. Um presbítero é o mesmo que um pastor? Sim. Ele é um pastor, mas ele também é além de um pastor. O presbítero não é só um pastor. O que o pastor tem que fazer? Pastorear. O presbítero pode pastorear e presidir. Então, ele pode administrar. Todo pastor deve administrar? Não. O pastor deve ele deve se preocupar em pastorear. Na verdade, um pastor não deveria se preocupar com outra coisa além de pastoreio. Nessa função, os presbíteros, que João, apóstolo, e os apóstolos eram presbíteros, não sei se você sabe disso, que eles se chamavam de presbítero, posso até te mostrar. Eu acho que em 1 João capítulo 1, eu acho que é isso mesmo. Mas nós vamos ler agora. Que os presbíteros, eles podem administrar uma igreja, pastorear uma igreja e ordenar pastores, mestres na igreja. Ou seja, a ação do presbítero é mais de administrar, de presidir, e ele pode andar em todos os outros ministérios. No caso da igreja que eu vim, né, ela não tem nenhuma denominação, é uma igreja única, né? Uhum. E só que alguns não tem o nome de presbítero, mas eu vejo que o nosso pastor lá ele se encaixa muito nessa descrição que tu deu. Porque a maioria delas, essas igrejas que só tem uma, tem filiação, e encaixa, né, nessa descrição ali, né? Porque a maioria faz... O presbítero anda ao lado da mesma ordem do bispo. O bispo é um pastor de pastores. Ele não diretamente pastoreia uma igreja local, mas ele pastoreia vários pastores que pastoreiam igrejas locais. Por quê? Porque todo pastor precisa de pastor. E o bispo entra nessa organização de pastorear pastores. E da mesma forma o presbítero. A igreja presbiteriana tem o presbitério, onde eles sentam e decidem, onde eles oram. É um conselho deles, é composto por presbíteros. Eles dão as direções, eles consagram, eles enviam, eles trabalham no presbitério, porque a igreja primitiva trabalhava com o presbitério. Você vê que engraçado. Quase ninguém entende o ministério do presbítero. Mas na Bíblia você não vê uma ordenação pastoral, mas você vê uma ordenação de presbitério. Nós vamos abordar isso. Olha só, vamos citar aqui um texto. Sobre presbíteros. Eu acho que está em 1 João. Deixa eu só confirmar aqui. Peraí que eu já vou achar aqui o texto rapidinho. 1 Timóteo 5,17. Tem 1 Timóteo também, mas não é esse que eu queria falar, não.
Mas nós podemos ler esse aí. Alguém, enquanto eu procuro aqui, pode ler esse aí. 1 Timóteo 5:17? 1 Timóteo 5,17 em diante, né? Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação, ao ensino. Pois Olha as só. Escrituras dizem, Pregação e ensino. Dizendo os presbíteros. Pregação e ensino. Caminhando dentro do ato ali de evangelista, né? Dentro da pregação. E está falando aqui também do ensino. Dentro do ministério de mestre. ficava a doutrina, né? Doutrina é ensino, né? Eu estou sem internet aqui. O que foi que eu estou sem? Não, não posso estar sem internet. Acho que é 1 Pedro. Capítulo 1 Pedro 5, 5:1. 1 Pedro 5:1. Olha só o que Pedro disse. Eu achava que era João, mas é Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Olha o que está escrito aí. Rogo, pois, aos presbíteros. Olha só, você não vê uma carta dirigida a um pastor, mas você vê a um presbítero. Então, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Olha o apóstolo Pedro dizendo que era um presbítero. E testemunha do sofrimento de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha o que ele fala para os presbíteros. Verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha só que pesado. Nem como dominadores. Irmão, o pastor dominador, ele está fora desse texto aqui. Pastor que é centralizador, dominador, ele não é pastor. Ele é lobo. Talvez ele não sabe disso. Mas o texto aqui está dizendo que o pastor dominador não pode, não está falando que você tem que ter ganância. Tem pastor que pastoreia uma igreja por causa do dinheiro. Tem pastor que pastoreia uma igreja e ele gosta do domínio sobre a mão dele. Ele é dominador, ele é centralizador. Tudo é dele, por ele e para ele. É sério isso. Isso aqui, isso é certeza que você já viu. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, esses pastores dominadores, dos que vos foram confiados aqui, ó, nem como dominadores. Dominadores de quem? Das ovelhas que foram confiadas ao cuidado, não ao domínio. Quando o pastor sai fora do cuidado e entra no domínio, ele tomou o lugar de Cristo. Porque o domínio da igreja é do Espírito Santo e de Cristo. Agora, cabe ao pastor cuidar daquilo que é de Cristo. Misericórdia. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Então, todos os presbíteros devem se tornar modelos do rebanho. Aí entra aquela palavra de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o peso, olha a responsabilidade de um presbítero, que deve se tornar modelo para o rebanho. Rogo igualmente aos jovens. Então, assim, olha o texto aqui dizendo o que cabia a um presbítero. Então, esse texto de Timóteo, que nós lemos, que o Gabriel leu, fala de pregar, ensinar. Aqui, Tito vai ordenar presbíteros sobre os locais. O que cabe o presbítero fazer? Discipular uma pessoa e levantar um pastor local e já administrar. Já pensou um pastor que ele mesmo administra? Ele mesmo é o mestre? Ele mesmo é o profeta da igreja? Ele mesmo é o evangelista da igreja? Ele é tudo. Então, quando uma pessoa é tudo em todos, ele toma o papel do corpo. O que é natural de uma igreja viver? O corpo. O que é o corpo naturalmente faz? Se ajuda. É mútuo. A mão calça o sapato no pé. Mas o pé não se reverte sozinho. Tem pastores que têm que fazer, pregar isso ao corpo de Cristo. Mas quando o corpo de Cristo não quer fazer essa função? Não existe um corpo de Cristo saudável, que não
tome para si a responsabilidade do corpo. Se a igreja não toma essa responsabilidade, é porque o líder não passa a mensagem da responsabilidade. E ele tem que se tornar o quê? O que está escrito aqui? Modelo. Pode prestar atenção. Porque a Bíblia mandou fazer discípulo. Discípulo é reproduzir o que eu sou. Se eu reproduzo o que eu sou, automaticamente a igreja vai. Então, se eu sou uma pessoa, se o líder é uma pessoa disposta, outro ponto que eu tenho que bater nele. Sou discípulo de alguém. Sou pastoreado por alguém, automaticamente eu tenho autoridade para pastorear, autoridade para discipular, e vou gerar esse temor de ser pastoreado nas ovelhas. Se eu tenho essa disponibilidade de ter um coração ensinável, porque eu tenho pastor, eu tenho pessoas que me ensinam, automaticamente as pessoas... Eu sou modelo? Olha, ele também é aluno. Eu gero temor neles, eu gero neles responsabilidade de também querer aprender. Por que vocês estão aqui aprendendo comigo? Alguma coisa vocês devem ter visto. Alguma coisa vocês devem ter visto. Então, talvez vocês observarem e falarem assim, não, Walter é discípulo do pastor Zé. Caminha com o pastor Zé, caminha com o pastor Jonas. Ele é aluno, ele senta, ele aprende, ele é repreendido, ele é exortado. Isso gera, meu irmão, sem a gente ver e nem perceber, gera autoridade, gera temor. Por quê? Porque o texto está dizendo, eu tenho que me tornar modelo. O Tito, ele era discípulo de Paulo. Automaticamente gera desejo nas pessoas em ser discipuladas, em obedecer e reproduzir. Olha esse problema. É aquela falinha básica. Nós ensinamos as pessoas a ser ovelhas ou se tornar membros do corpo de Cristo. A ovelha sempre vai querer ser cuidada. O membro toma para si a responsabilidade e faz. A ovelha é um animal estático, que é dependente. No sentido de o homem com Deus, nós vamos continuar sendo ovelhas. Eu acho que vocês estão me entendendo. Agora, no sentido de corpo, você não tem que ensinar a sua ovelha a ser ovelha. Você tem que ensinar ela a ser membro. Porque membro tem responsabilidade. Ovelha não. Meu Deus, fala alguma coisa com isso aqui. Você tem que gerar a responsabilidade do membro. Você vai ter que falar, ô perna, trabalha. O braço, bora. Uai, você tem uma responsabilidade. Agora ovelha não, irmão. Ovelha para, espera a porteira abrir, espera o pastor levar para o pasto, espera o pastor conduzir. Esse é um papel que tem que ser do Senhor. O sumo pastor. Diante de Deus, somos ovelhas totalmente dependentes. Precisamos de uma água limpa, transparente, que é a palavra de Deus. Ele já nos deu essa palavra limpa e transparente. Agora, no sentido, nós temos que entender que nós somos corpo. Entendeu? Na submissão, nós somos ovelhas. Mas e na responsabilidade? A ovelha não puxa a responsabilidade para si. Então, assim, meu Deus do céu. Nem sei porque, olha, nós estamos falando de presbítero, né? É da ordem da igreja. É da ordem de Tito. Então, o desafio era calar os falsos mestres. Olha o tanto que é bom e confortável para o diabo que a igreja permaneça sendo ovelha. Olha o tanto que isso é bom. Não vai acontecer nada. Se a igreja inteira for ovelha, e o pastor não transferiu, o líder, ele não transferiu essa responsabilidade para os membros do corpo de Cristo, vai ser uma igreja sem crescimento. Porque eu não puxo, eu não trago para mim uma responsabilidade. Ovelha não tem responsabilidade. Então vamos continuar. Calar os falsos mestres, repreendê-los severamente. Então aqui Tito, irmão, pastor de igreja, líder de igreja local, e não só de igreja local, mas que pastoreia outros pastores, tem um severo compromisso com a verdade. E se ele vê um falso ensino, ele vai ter que combater. E aqui está falando, repreendê-lo severamente. Que está lá em 1 Timóteo, lê lá o verso 10. 1 Timóteo, não, desculpa, gente. Tito 1:10. Eu vou acompanhar vocês aqui.
Tito 1:10. Eu vou ler aqui para sair para todos aqui. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. É duro, né? A gente pensa que essas palavras não estão na Bíblia. É preciso fazê-los calar. Olha que pesadas as palavras de Paulo. Porque andam pervertendo casas inteiras. Sabe onde ele disseminava? Nas casas. Ensinando o que não devem por torpe ganância. Eles queriam, o que eles queriam? Formar igrejas para si. E qual que era a motivação deles isso? Ganância. O maior índice de divisão de igreja, ganância. O desejo, é a síndrome de Lúcifer, desejar o trono que não era dele. Aquela pressa na liderança, aquela pressa para ser um pastor, aquela pressa para ser um líder, aquela ganância. Tem gente que quer ser pastor pelo menos de uma pessoa para falar que é um pastor. Está repreendido ele, queimado no sangue de Jesus. Queima ele, Jesus. Então, olha só. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui está na Bíblia, viu? Tal testemunho é exato. Portanto, imagina o contexto que Tito estava vivendo nessa igreja. Para Paulo falar palavras tão duras. Olha aqui o verso. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. A repreensão traz saúde. Anota isso aí. A repreensão traz saúde. A pessoa que está cometendo isso, ela está enferma na fé. E aqui está dizendo, sadios na fé. Mas qual que é o remédio para essa ganância? Repreensão. Meu Deus do céu, esses panoramas é muito terrível, esses panoramas. Ô, pastor Gamaliel, que panorama doído é esse, pastor Gamaliel? Sangue e fogo. Então, olha só, a cura, olha aí, o antídoto para essa doença é a repreensão. Então, o líder, ele deve repreender severamente para que sejam sadios. Cara, esse texto aqui agora me pegou, meu Deus do céu, que texto forte. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Aqui, esse texto aqui resume o que nós falamos. Fábula, achismo, ministério, visão da igreja tal, visão de homens, mandamento de homens, visão do Calvino, a visão de homens. Está escrito aqui, visão de homens. Mandamentos de homens. Só que esses homens, está escrito aqui, ó, desviados da verdade. Irmão, aquele termo, só a escritura, é só a escritura. Ovelha, ela deve ser seletiva no seu alimento. Sabia que a ovelha não come qualquer coisa igual o bode? Tem várias coisas que diferenciam a ovelha do bode. Né? Uma das coisas que diferencia é o bode come qualquer coisa. Então ele aceita qualquer palavra que você der para ele. A ovelha só come um tipo de pastagem, que é a palavra pura. Só a escritura. A ovelha não bebe água suja. O bode bebe qualquer poça de lama. Diferenças entre o bode e a ovelha. Mas isso aí é natural, da natureza do bode e da ovelha. Naquele dia Deus vai separar quem de quem? Os bodes das ovelhas. Eu não estou pregando fora da Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Bode e ovelha. Quem faz essa comparação é Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque o bode, outra diferença, bode é totalmente insubmisso. Ovelha é um animal submisso.
Ovelha não retruca. Bode dá cabeçada. Diferenças entre bode e ovelha. O natural explica o espiritual. Eu falei isso aqui para um irmão uns dias para trás. O natural, você quer ser uma pessoa espiritual? Respeite o natural. Entenda as coisas naturais, se você vai se tornar uma pessoa muito espiritual. Não queira ser espiritual sem entender o natural. Não inverta esse ponto. Tem coisas que você deveria estar anotando. Não inverta a questão que você não pode, não consegue ser uma pessoa espiritual sem entender e respeitar o natural. Agora, para você ser uma pessoa espiritual, você deve respeitar e entender tudo o que Jesus falava. Ele falava sobre coisas naturais para as pessoas entenderem o espiritual. Para Nicodemos, ele chega e fala de coisas naturais e fala assim, ó, você não entende as naturais, quanto mais as espirituais. Então, gente que fala que ora muito, mas não respeita a natureza do seu corpo, não respeita a ordem natural de hierarquia. Não, eu orei tanto que agora eu vou derrubar o pastor da igreja. Você é um demônio. Que tinha sido consagrado a pastor no sonho. Ele se consagrou no sonho. Chegou na igreja e falou assim, pastor, a partir de hoje eu sou pastor. Olha aí, olha só, está escrito aqui, ó. E não se ocupe com fábulas. Gente que é consagrada no sonho. Que teve uma visão. Deus deu uma visão. Irmão, Saul estava caído. Meu Deus do céu, que temor que isso gera. Saul estava caído. Ele estava dentro da caverna, dormindo. Davi chegou lá. E os discípulos de Davi, a hora que Deus está te entregando Saul nas suas mãos, vai lá e mata ele. Davi foi tentado a matar ele, não matou, mas rasgou o manto dele. Irmão, ele só cortou a capa dele. Que ruim que ele fez. Por quê? Porque por mais que Saul já tinha sido rejeitado por Deus, destituído, naquele momento, ele era um rei, mas já destituído, desaprovado. Mesmo ele sendo desaprovado, ele continuava tendo um título, ungido. Meu Deus do céu, fala alguma coisa, irmão. Você está pensando que Deus é brincadeira, que Deus brinca? O título de ungido, ele não perdeu. Procura na Bíblia. Tocou no ungido. Você vai ser severamente penalizado em tocar no ungido, mesmo que ele esteja muito errado. Por isso tem que ter uma graça, irmão. Por isso que eu falo, tem que ter graça. Não é para chegar a meter na mão, a não ser que Deus mande. Por quê? Porque Davi peca, e o que aparece na frente de Davi? Um profeta. Davi pecou, apareceu na frente dele um profeta. O profeta não chega desembanhando a espada, não. Ele chegou lá e contou uma historinha para Davi. Só que ele arrebentou Davi, quebrou Davi em 20 mil pedaços, contando apenas uma historinha para ele. Então, deve se respeitar. Arão e Miriam começou a julgar Moisés. Julgaram Moisés. Usaram de falar nas costas de Moisés. Sabe o que Deus chamou eles para fora? Falou, Arão e Miriam, sai para fora. Chamou eles num QC bigode a bigode mesmo. Numa conversa particular. Vem aqui para fora. Olha, com os profetas eu falo por sonhos e visões. Com Moisés eu falo face a face. Moisés tinha errado. Tinha pecado, tinha pegado a mulher do povo que não podia. Mas o povo estava querendo tratar. Eu vou te dizer o que acontece. É pesado isso aqui. Eu vou dizer o que acontece quando você começa a querer julgar um líder, mesmo caído.
você está dizendo indiretamente que Deus errou. Você sabia disso? Você está dizendo para Deus, com todas as leis, você escreveu um outdoor e colocou e mandou um aviãozinho voar assim, ó. O Senhor errou, Deus. Sabe por quê? Porque quem escolheu ele foi Deus. Fala para Deus que ele errou e tenta ficar vivo. Porque Arão, ele subiu ele para a montanha e matou ele. E Miriam, ele meteu uma lepra nela. É só tentar a sorte. Meu Deus do céu, como é linda a Bíblia, não é? Fala sério. Louvado seja Deus. Estou tentando tratar aqui os falsos profetas, os falsos mestres, repreendê-los severamente. A posição de um líder é pesada, irmãos. Por isso que nós precisamos tanto de intercessão. Para a gente não entrar em engano, tomar posições que não é nossas. Sabe? Eu tenho muito temor. Tenho muito temor disso. Perfil da liderança, tal como em Timóteo, Paulo orientou o pastor Tito a constituir liderança local, por meio de supervisores. Então, supervisores, os presbíteros que acabamos de falar. Vamos lá. Pastoreio da igreja. O apóstolo Paulo preocupava com algumas classes de pessoas na igreja e orientou Tito a tratá-los com atenção. São eles, homens idosos, Tito 2:2, mulheres idosas, moços, servos, pessoas em geral. Então, para cada tipo de pessoas, ele deu uma orientação. Vamos ler elas rapidinho. Tito 2:2. Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, né? Porque o verso 1 fala assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Nesse tempo, as mulheres idosas já eram fofoqueiras. Caluniadoras, ficavam inventando coisa, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E o texto é lindo que fala assim, ó, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha que lindo isso aqui. A amarem ao marido e seus filhos. Olha a instrução que as senhoras de idade deveriam passar para as novas recém-casadas ali. A amarem os maridos e os filhos. Não vou falar sobre isso agora não. Então, olha só. Tem coisa que vou te falar, é pesada demais. Olha só. Verso 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Deus me ajude, que esses textos aqui, irmão. Uma mulher que não cuida bem da sua casa, ela difama a palavra de Deus. Caraca, meu pau tá pegando pesado aqui. Olha o texto. Para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, as mulheres que não cuidam bem da sua casa, que não sujeitam seus maridos, difamam a palavra de Deus. Cara, esse texto aqui você tem que... Tem alguém aí? Ô, Cranilton, fala alguma coisa, Cranilton. Você fica aí, você vai cair dessa cadeira aí, Cranilton. Cuidado, hein? É pesado, não é, diácono? A palavra de Deus, ela pega a gente por dentro e por fora, viu? Meu Deus do céu, como é forte a palavra de Deus. Vamos lá. É por isso que eu falo, o panorama aqui, não tem como eu passar pelo panorama de Tito sem falar o que a carta de Tito fala. E o povo, não é eu, irmão, é a Bíblia.
Então, olha só, aos moços, né, o capítulo, verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas... Cadê? Para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aos moços, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha isso. No ensino, mostra integridade e reverência. Tem coisa mais bonita que um jovem reverente, não. Então, de qualquer outro verso, o 9 e o 10. Não, o 8 e o 9 e o 10. Linguagem sadia. Eita. Está na Bíblia isso? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Sabe esse jovem que fica falando besteira? E os velhos também, é lógico. Mas aqui o texto está falando dos jovens. Os jovens que não são reverentes, que ficam falando palavras torpes, eles deixam bem alegre o adversário das nossas almas. Porque o texto, ao contrário, é que se ele for uma pessoa irrepreensível, ele vai envergonhar o adversário. Mas se ele fala isso, ele alegra o adversário. Então o diabo aplaude quando o jovem se reúne para ficar falando lá, pega a vassoura e anda. Palavras de duplo sentido. O diabo entra no meio da conversa e começa a bater palma. Né? Envergonhando Deus e aplaudindo o diabo. Isso é uma palavra boa para dar para jovens. Glória a Deus. Verso 9. Quanto aos servos, então ele está tratando dos servos aqui agora, dos trabalhadores, dos escravos naqueles dias, né? Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Né? Fala uma coisa, responde, retruca outra, né? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Meu Deus do céu, que forte esse texto. Nossa, Jesus amado. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Deixa eu mudar eu de lugar aqui. Vou colocar no cantinho de cima ali. Vamos lá. Resumo teológico. Resumo teológico aí da carta. Consciência do chamado. Então, posição, função, garantia e consequência. Vamos ler o verso 4 aqui, que eu gosto de ver essa consequência. Verso 1, verso 1, verso 2, verso 4. Consequência. Deixa eu ver. Não, acho que não está falando, não. Então, assim, ele está dividindo aí posição, a posição que tinha que ter, a função dele, a garantia que ele tinha do ministério dele, né? Qual que era a garantia? Olha, eu vou citar a garantia. Na esperança da vida eterna. Olha a garantia do ministério de Tito. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmão, Deus não pode mentir. Está fora da natureza de Deus mentir. Ele não tem possibilidade de mentir. Não existe nenhuma possibilidade de Deus mentir. É algo que é impossível acontecer, Deus mentir. E esse Deus que não mente, que não pode mentir, ele está dizendo da esperança da vida eterna para aqueles que exercem um bom ministério. Olha que lindo isso aqui, né? Então, comportamento cristão, modo de vida cristã, verso 12, expectativa do cristão, obra de Cristo, convicção da salvação, quem éramos, quem nos transformou, como fomos transformados e quem somos. Olha que lindo isso aqui para você entender um esboço, você entender um esboço para não salvos. Quem éramos? Sua condição. Entendeu? Quem éramos? Quem nos transformou? Entra nas boas novas.
Como fomos transformados? Ainda entra nas boas novas. E quem somos? Quem nós somos a partir da salvação? O que a salvação me motiva a fazer? Para onde a salvação me leva? O que um salvo continua fazendo depois de ser salvo? Olha que pergunta boa. O que um salvo deve fazer depois de ser salvo? Caraca, hein? Vamos lá. Então, o perfil dos falsos mestres insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, impuros, abomináveis, desobedientes. O que fazem os falsos mestres? Pervertem casas inteiras, nós citamos. Então, isso aqui tudo nós citamos. Essa palavra aqui de Tito, capítulo 1, verso 11 e 13. Cala eles, repreende-os severamente. Nós falamos sobre isso. Acho que aqui é a conclusão, já concluímos o exame de mais um tesouro bíblico. Paulo ensina a Tito e nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico de estrutura eclesiástica. Caraca, vocês gostam das cartas paulinas? Vamos entrar aqui na Epístola de Filemão. Aqui tem umas coisas mais... Tem uns negócios aqui em Filemão. Tem algumas... Como é que eu vou dizer? Tem algumas tratamentos de dodóis aqui, né? Aos dodóis. Aqui tem umas coisas aqui aos dodóis. Tem um cara que fez uma coisinha ao crente dodói. Você viu esse negócio? Crente dodói? Tem um crente dodói. Aqui não tem ninguém crente dodói não, na igreja. Não tem crente dodói não, né? Aí na internet não tem crente dodói não, né? Eduarda, Michele, Leandro, Vanessa. Tem negócio de crente dodói não. Mas ok. De jeito nenhum. Tem não, né? Crente dodói, ok. Vamos lá. Depois de uma esfolada dessa, irmão, se tiver dodói, arrancou tudo. Nossa, Deus do céu. Agora Sara bom. A epístola de Paulo a Filemão é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as epístolas do apóstolo. Nela é possível perceber a compaixão, o senso de humor e a percepção de Paulo, além de princípios importantíssimos sobre o relacionamento e perdão. Todo dodói está vinculado a vitimismo. Vitimismo é o crente dodói, é o crente vitimista. É o crente que tudo é com ele e dói nele. Por quê? Porque ele é um menino. É uma criancinha na fé. Trupicou, ai de mim, né? O pastor não deu... Onde é que eu... Esse dia para trás eu fiquei sabendo do negócio? Ah, fiquei sabendo. De uma realidade de uma igreja, na qual nós acompanhamos, bem longe. É no Pará, pastor Gamaliel, mas não é na sua, não. É no centro do Pará. Não vou citar a cidade para não expor os irmãos, né? Mas é lá no Pará, o Pará é grande, né? Dá para falar do Pará. Pará é o segundo maior estado do Brasil, é grandão. Lá, um casal assumiu uma igreja local. Essa igreja local já era pastorada por outro pastor e tal. Então esse pastor saiu e assumiu esse casal. Os crentes de lá não estão gostando dos pastores atuais. Aí tem um porquê. Por quê? Porque a visão... Deixa eu abrir aqui para a câmera inteira. Porque a visão dos pastores que antecederam eles era aquela visão que você tinha que dar oportunidade para todo mundo, contar testemunho, cantar um hino da harpa e várias coisas. Então, assim, como os irmãos eram habituados com essa liturgia, esses irmãos são bem reformados, muito firmados na palavra, muito maduros. E chegaram lá e não estavam dando oportunidade para o povo. O povo engurrou. O povo ficou chateado mesmo. E eles não estão aceitando os pastores. Aí fomos descobrir por quê. Porque os crentes não estavam tendo oportunidade. É porque o pastor não falou o nome dela no culto, porque ela ajudou muito no evento que teve. A irmã ajudou e ela queria crédito, ela queria ser exaltada. E aí o pastor esqueceu de citar o nome da irmã, e a irmã quase endemoniou, porque o pastor não citou o nome dela. Isso é o crente vitimista, dodói, criancinha, que precisa você comprar um pirulitinho para ele e dar na boca dele. Esse é esse tipo de crente.
Irmão, tem que crescer. Só que, como os pastores chegaram agora, eles vão ter que trazer à luz a meninice deles. Só isso. Tem que mostrar, ô filho, senta aqui, neném. Vem cá em colo de papai. Né? E mostrar para eles a vitimice deles. E sabe como que é bom fazer isso? Só você ler os textos da Bíblia. Irmão, eu estava ensinando não sei quem, esses dias para trás, porque ela estava pregando para pessoas próximas, e ela até chorou porque estava pregando errado para os pais e tal. E eu fui e falei assim, irmã, é seus pais, né? Faz o que a Bíblia faz o que Natan fez. Não fala diretamente para a pessoa porque ela é próxima, não fala diretamente, mas usa exemplos bíblicos para tratar diretamente com a pessoa. E não fala na primeira pessoa para a pessoa, porque ela ainda é uma criancinha, ela não vai aguentar a pancada de cara. Então o que você faz? Faz igual o Natan falou. Fala, tem um homem aí e tal, né, rico, tem muitas ovelhas. Cita um personagem, conta uma historinha. Conta uma historinha, mas o bom entendedor vai entender. Se de tudo ela não entender na primeira, depois você desenha. Né? Desenha, põe um bonequinho, escreve o nome dela. Essa é você. Porque Natan, no fim ele falou, eu vou matar esse cara. O Davi falou, vou matar esse cara. Falou, rei, é assim, é tu. É tu, rei. Mas, irmão, a verdade tem que vir. Vamos lá, vamos seguir aqui, porque senão a gente empolga. Visão panorâmica, né? Epístolas paulinas pastorais, né? Eu estou falando aqui para vários pastores, né? Sim ou não? Vários pastores, né? Vários líderes, evangelistas, mestres. É para vocês que nós estamos falando. As cartas são pastorais. Por quê? A Bíblia, ela levanta líderes. Né? Ela não levanta colunas estáticas, né? Postes mudos. Levanta líderes. Por que você é um líder? Irmão, você carrega o Espírito Santo. O Espírito Santo é o arquiteto do universo. Por que você limita o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo é o poder emanador da construção do universo. Ele é o poder de Deus para criar todas as coisas, para expulsar demônio, para curar enfermo, para levantar o caído, para curar leproso, para limpar o câncer, para tudo. O Espírito Santo, ele é o pai da sabedoria, da inteligência. Como é que você vai ser? Você vai ser o quê no reino? Então, a Bíblia é para líderes, é para levantar baluartes, é para levantar estandartes, é para levantar guerreiros. O guerreiro numa luta, numa guerra, a qual nós fomos escalados, chamados, ele tem sua responsabilidade. Se ele cruzar o braço, alguém morre. Cada palavra que você não fala, alguém está morrendo. Cada vez que você não se posiciona como um cristão, alguém está morrendo. Cada vez que você não se posiciona, alguém está indo para o inferno. Já parou para pensar nisso? Que cada vez que você não se posiciona... Então aqui a mensagem é para quem é líder. De alguma forma você é líder. Em algum lugar você é um líder. Em algum lugar você é levantado como cabeça e não cauda. Então a promessa da Bíblia não é para cauda, é para cabeça. Ou alguém aqui resolveu ser cauda. Cauda é que vive arrastando no chão. Cabeça é que dá direção para o corpo. Então, nós temos que, de alguma forma, você é líder. Você vai direcionar alguém para Cristo. De alguma forma, você vai direcionar alguém para Cristo. Então, essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Ah, não, pastor, eu não sou líder de nada e nem almejo. Então, morra. Né? Morra, irmão. O que você quer de sua vida, irmão? Você quer o que de sua vida? Não, não fui chamado para ser nada, não, irmão. Se você não... O dia que você for lavar o banheiro da igreja, você é o líder do banheiro, irmão. Eu não é pastor... Ixi, falei o nome de 4 pastores agora. Pastor Gamaliel. E outra, você vai ter que ser o modelo de lavador de banheiro. Que a Bíblia manda você ser o modelo. O dia que o cara entrar no banheiro, eu falei, rapaz,
Rapaz do céu, que banheiro é esse? Eu fico com vergonha do meu banheiro da minha casa agora, porque eu entrei nesse banheiro aqui. Quem lavou esse banheiro? Eu quero saber. Eu quero aprender com ele essa técnica. Você tem que ser o melhor em tudo, porque nós fomos chamados para essa cabeça. Então essas palavras são para nós. Por isso que eu falo, nós temos que puxar a responsabilidade. Traga a responsabilidade para você. É aquela frase que você escreveu um dia, o Richelli. Você até postou uma frase que eu dei lá. Nada é minha, nada é novo debaixo do sol, diz a Bíblia. Olhe para dentro de você. Quando você olhar, você vai saber que todas as pessoas são melhores que você. Então olha aí, irmão. Vamos fazer alguma coisa. Vamos trazer a responsabilidade. Porque quando você traz a responsabilidade, o dia que o irmão fizer uma coisa errada, você quiser fazer, você vai lá e pega, faz melhor e chama ele. Fala, irmão, vem cá. O líder, o bom líder, sabe o que o bom líder faz? Ele não manda fazer de novo, ele vai lá e envergonha o cara. O bom líder, ele envergonha o cara que fez errado. Sabe que jeito? Indo lá e faz e mostra como é que faz. Porque o líder não serve pra nada se ele não for modelo. Ele é um zero depois da... Se ele não for modelo, ele é um zero. Ele é um nada. Por isso que você falou aí... Desculpa seu nome, fugiu aqui o irmão aqui. Hã? Wesley. Você falou que se a igreja não quer fazer. Se a igreja não quer fazer, é porque o líder não é modelo. Porque o líder sendo modelo, ele incentiva as pessoas pelo exemplo. Então o líder não é aquele que manda fazer, é aquele que faz primeiro e mostra como que faz. Jesus mandou todo mundo ir para a cruz só depois que ele foi, irmão. É, irmão. Tem gente. Exemplo. Meu Deus do céu. Vamos abrir aí, irmãos. Então, o local que Paulo escreveu essa carta é a prisão em Roma. Paulo mesmo preso, ele era livre, então ele podia escrever, né? Alvo Filemon, versículo-chave 16, 17, capítulo 16, verso 17. Expressão-chave desse texto, perdão, desse livro, né? De todo o livro. Esboço, sentença, epístola de Filemon ensina o valor de perdoar aqueles que defraudam e se arrependem. Então, o verso 1 e 2 aí, saudação, né? Saudação. Deixa eu passar lá pro Filemon. Filemon é só um capítulo, então um livro rápido de se ler, né? Paulo, prisioneiro de Cristo, ele começa as epístolas dele quando está preso. Eu acho isso incrível e me envergonha muito quando Paulo fala isso. Eu fico com muita vergonha, dá vontade de chorar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Verso 4 aí. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Sempre Paulo cita isso, que ele orava pelos pastores que ele pastoreava, né? Estando ciente do teu amor e de fé, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. A comunhão da tua fé se torne eficiente. Meu Deus do céu. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, vamos lá. Oração de gratidão, né? Intercessão, Paulo cita intercessão. Petição por Onésimo, nós vamos ler a partir do verso 8. Ele fala de uma intercessão. Olha só. Verso 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim,
solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de, oh meu Deus, é porque eu tô lendo aqui no meio de um monte de trem do Strong, aí fica tudo bagunçado aqui. Eu tenho desculpa, né? Não, irmão, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Cadê uma aguinha lá? Papai, meu filho? Vai lá, nenezão. Bonitão. Olha aqui. Onde é que eu parei aqui? Onde é que eu parei, irmãos? Verso qual? Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Vocês vão entender o contexto aqui. Não como escravo, antes como irmão, caríssimo especialmente de mim. E com amor, razão de ti que na carne quer no Senhor. Eu vou sair desse texto aqui porque eu tô no Strong aqui. Meu Deus do céu, é muito ruim isso aqui. Espera aí, irmãos. Deixa eu mudar a Bíblia aqui. Filemon, espera aí, porque faz muita confusão ler no meio do Strong ali. Qual verso que eu parei? 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está pedindo para ele receber Onésimo como se fosse ele mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha o que Paulo está falando para Filemon. Vocês vão entender o contexto. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Irmãos, não sei se você está entendendo aqui, mas o Filemão expulsou esse cara da igreja. Onésimo. E Paulo está falando para ele receber ele de volta. E ele está exortando o Filemão para perdoar esse cara. E receber ele. E se ele deve alguma coisa para Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, eu te pago. Aqui Paulo está na condição de Jesus. Dizendo o peso do perdão. A qual Jesus está dizendo, eu pago por ele a dívida dele. Quanto mais eu não perdoar uma conta que o próprio Cristo se propôs em pagar. Olha o peso que isso traz. Você não quer quitar uma conta, né? Você não quer perdoar uma conta a qual o próprio Jesus se propôs em pagar? Entra naquela parábola do rei que foi lá e perdoou o cara saiu de lá, encontrou o cara que devia ele, chegando lá, ele foi, espancou o cara, arrebentou o cara, os servos do rei viu, mandou chamar o cara que tinha acabado de ser perdoado, colocou ele na presença do rei, e o rei mandou pegar ele, matar ele e matar ainda a família dele. Meu Deus do céu, que pesado isso aqui. Então, intercessão, petição por Onésimo, ele pediu ele por Onésimo. E no verso 23 e 24, vamos ler, nós estamos lendo o capítulo todo que acaba. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Paulo já estava acreditando que Filemão ia receber ele, ia fazer mais do que ele estava pedindo. E além de tudo, acreditava que por obediência Filemão ia perdoar ele. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo cria na oração da igreja a tal ponto que ele seria libertado da prisão. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo,
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Continuando aqui o contexto, olha só, um escravo de Filemão, era Onésimo, né? Membro influente da igreja de Colossos, cujo nome era Onésimo, havia fugido, por isso que ele devia ele. O escravo é propriedade do seu senhor, né? Havia fugido e se esconder em Roma, talvez com algum dinheiro roubado de Filemão, né? Sob a influência de Paulo, converteu-se e se tornou servo devotado ao apóstolo. Porém, legalmente era escravo de Filemão. Escravo ainda permanecia tendo escravos, mesmo já sendo um pastor, por conta do contexto local e histórico. Estão entendendo? Só que aqui Filemão está sendo confrontado, porque após Filemão perdoar esse cara, eu duvido que ele continuaria sendo escravagista. Olha só. Está aqui a imagem. Contexto. Filemão para hoje. A intermediação de Paulo entre Onésimo e Filemão nos mostra que a igreja deve tomar posição nos problemas da sociedade, baseando-se sempre no exemplo de Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Somos perdoados graças ao seu sacrifício. O Evangelho de Cristo destrói todas as barreiras de raça, classe social, vocação e cidadania. Cristo nos faz irmãos. Então, Filemão ainda não tinha entendido que aquele irmãozinho lá já tinha se tornado irmão dele. Portanto, ele deveria perdoar ele porque ele era um igual a ele. Então, sim, mas num contexto histórico, a cadeia na mente dele. Ele ainda era preso por essa visão escravagista, né? Filemão. Mas ele foi confrontado ali por Paulo. O perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemão. Onésimo, culpado de grande ofensa, induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor. Paulo coloca de lado seus direitos e se põe como substituto de Onésimo ao assumir sua dívida. É a própria analogia de Cristo e nós, né? Como é que se reproduziu na igreja ali, né? Por um ato gracioso de Filemão, Onésimo é restaurado e colocado numa nova relação. Nessa analogia, somos como Onésimo, né? A defesa de Paulo perante Filemão é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, porém salvo pela graça. Né? É muito linda essa. Vimos que por meio desta pequena carta, Paulo pede a Filemão que receba de volta Onésimo, escravo fugitivo, que se tornara cristão depois de encontrar-se com Paulo. O apóstolo pede a Filemão que conceda uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo que Jesus havia concedido uma nova chance a Filemão. Essa epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir bons relacionamentos. Aqui está encerrado as duas cartas para a glória de Deus. Faltando 5 minutos para terminar, né? Queria ver com você se você tem alguma questão, pergunta. Questão e pergunta é a mesma coisa, né? Fala alguma coisa aí. Alguém? Se manifesta alguém aí, gente? Eu vou esperar vocês. Tem 5 minutos, eu vou ficar calado aqui esperando vocês falar. Lá, irmãos? Que isso, vocês vão deixar envergonhado mesmo? Ninguém? Nada a dizer? Pastor, quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Você quer falar aí? O Richelle vai falar uma palavra breve aqui. Faz algum comentário, irmão, alguma coisa que você entendeu, que você pegou, que doeu, que machucou. Uhum. Uhum. Sim. Pegou, né? Tudo que Cristo cobra, primeiro ele fez, né? Então, esse é o papel do líder. Tudo que nós estamos ministrando, falando aqui, né? É formando Cristo
no discípulo. Simplesmente esse é o papel do líder. Mas sendo modelo, como o texto diz lá em Tito. Sendo modelo de todos. Né? Então é impossível o líder mandar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não cabe dentro do cristianismo. Essa fala não cabe para nós. Para nós, a única fala que cabe é: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Isso cabe. Agora, por que essa fala não é reproduzida? Porque é um cargo muito grande você ser um imitador de Cristo. E se tornar exemplo para as pessoas. Então, o que é melhor? É aquela fala ridícula. Não olha para o pastor, não. Não olha para o fulano, não. Você tem que olhar para Cristo. Não, irmão. Isso é antibíblico. O que é bíblico? Olha sim para o seu pastor. E encontre Cristo nele. No particular, encontre Cristo no pastor. No coletivo, para fora da igreja, encontre Cristo. Meu Deus do céu. É um aleluia. Aleluia. É um aleluia, vem dentro da minha boca aqui agora, irmão. Aleluia. Né? Então, no particular, se torne Cristo na visão do seu irmão. No coletivo, sabe como é que é um evangelismo perfeito? Quando o evangelista sai da igreja só para mostrar para o mundo que a igreja é Cristo. O esforço do evangelista não é pregar muito. O evangelista não deveria se esforçar em pregar muito. O evangelista apenas tem que apontar a igreja que imita Cristo para o mundo. Porque no coletivo, você é um pequeno Cristo. Né? Você no individual, você é um pequeno Cristo. Mas no coletivo, a igreja é Cristo completo. A igreja sendo o Cristo completo, a igreja sendo a manifestação do Cristo na terra, porque isso é a igreja, é a manifestação de Cristo na terra, basta você mostrar a igreja, que as pessoas vão olhar Cristo. Então o papel do evangelista é só mostrar o que a igreja está fazendo, que automaticamente o mundo conhecerá Cristo, a partir do que a igreja está fazendo. Porque a igreja é a extensão, é Cristo. O que a igreja é? O corpo. E se o corpo não é nada sem a cabeça, o corpo com a cabeça é um só. Então não se chama corpo fora de uma cabeça. Então não é o corpo de Cristo, Cristo lá e a igreja aqui. Não, é Cristo aqui com a igreja aqui. O exemplo para o mundo é a igreja. E a igreja deve ser o reflexo, o espelho, a semelhança plena do Cristo. Então o esforço de um evangelista é só mostrar a igreja para o mundo. Quando o mundo olha para a igreja, eles vão ver Cristo, eles vão ser atraídos pela graça. Hoje vocês estão paia. Vocês não falam nada. Vocês estão sem sal hoje, sem graça. Eu vou derramar 1 litro de sal, não sei. Amém, irmãos? Amém. Finalizou aqui, né? Irmão, que bênção. Eu estou sentindo uma bênção, porque, olha só, concluiu certinho as 2 cartas. Estamos quase vencendo esse panorama, para a glória de Deus. Mas eu sei que esse panorama, irmão, está mexendo com as nossas entranhas. Né? Então vamos orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Meu irmão ali. Meu irmão, eu vou te dar um microfone para você orar. Eu sei que a pessoa ora mais quando está com o microfone. Ora aí, irmão. Acabou de falar o nome dele, eu esqueci. Wesley. O irmão Wesley vai fazer essa oração para nos abençoar e encerrar a nossa live, desde já antes que ele ore. Eu quero declarar o meu amor por vocês, né? Eu sou um amante de vocês, gosto, amo, né? Por quê? Porque Jesus mandou eu amar vocês. E o amor, irmãos, é uma decisão, né? O amor é uma decisão
que parte da obediência. E a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. E como o amor de Jesus não foi entregue a nós como conta-gotas, mas como um rio, então eu tenho muito para dar. Por quê? Porque o amor de Jesus não cessa. Amém? E que vocês amem na mesma proporção, não que a minha proporção, mas na proporção de Cristo. Amém? Amém. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ora aí por nós aí, Wesley. Amém, Pai amado, Papai querido, queremos te agradecer, Papai, pela essa palavra que foi ministrada pelo pastor Walter, que possamos sair dessa ministração, Papai, com essa palavra dentro do nosso coração. Senhor, venha abençoar, Pai, cada pessoa que está aqui Amém. ouvindo essa palavra, Senhor, que possamos entender, Papai, o mover do Seu Espírito, Papai, nas nossas vidas, Papai. Que o Senhor venha abençoar, Papai, o mover do Espírito Santo na vida de cada um que está aqui nessa sala, cada um que está na live. Amém. Senhor, venha abençoar, Pai, a vida de cada um, Pai. Senhor, que a palavra que o Senhor lançou hoje aqui, Pai, que a gente possamos absorver ela e aplicar ela no nosso dia a dia, Papai, na igreja, aonde nós for colocar, aonde que o Senhor colocar nossos pés. Sim. E as nossas mãos, o Senhor vai direcionar essa palavra para cada um, Papai, que está aqui ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, blinda a vida do pastor Walter, Amém, Senhor. Jesus. Blinda a vida da casa dele, da família, Amém. dos filhos, Senhor. Blinda a vida de cada um que está aqui presente, cada um que está lá na live, Senhor. Que o inimigo não tem poder, Pai, sobre a vida de cada um deles aqui, Papai. Que o seu sangue, Pai, foi derramado na cruz, Pai, por cada um de nós aqui, Papai. Obrigado, Papai, pela essa noite, pela palavra. Que o Senhor venha abençoar nossa sexta-feira. Que a nossa noite seja uma noite abençoada por Ti, Papai amado. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Irmãos, antes de você fechar aí, eu vou colocar um link de um grupo de intercessão lá no grupo do discipulado. E eu só vou dar uma palavrinha pequenininha. Se você sentir em Deus o encargo de interceder pela minha vida, pelo meu ministério. Amém. Se você entender em Deus, você entra com o compromisso de estar intercedendo, porque de alguma maneira você acredita no meu ministério. De alguma maneira você quer ir comigo para Juazeiro do Norte, né? Como intercessor. Você crê nessa obra, naquilo que Deus vai fazer ali, o que Deus vai fazer ali. Você entra. Né? Esse é um grupo restrito, a gente sabe que o intercessor não é muitos, mas se você entender em Deus de estar entrando, você pode entrar no grupo. Amém? Amém. Então, só uma palavrinha Pastor simples. Walter, Senhora. desde o dia que eu te conheci, eu fiz uma aliança com Deus sobre a sua vida. Meu Deus, Desde aleluia. o dia que eu te conheci, eu oro pelo Senhor e pela sua família. Glória a Deus, Então, irmão. assim, Deus, ele gera no nosso coração. Tem que ser a partir de Eu Deus. creio que o que Deus há de fazer na sua vida e na sua família é muito grande. E, como se diz, indiretamente eu estou com os dois pés no Juazeiro. Amém. Amém. Que o Senhor ouça essas palavras, que os anjos levem essa informação direto para o trono, seja selado no trono, e os anjos já estão retornando com a resposta, e nada vai segurar eles lá no terceiro céu. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmão, está encerrada a nossa live. Deus te abençoe muito, muito, muito. Tchau para vocês, está encerrado. Vou fechar. Tchau, tchau. Ô, glória, hein? Caraca. O negócio foi madeira hoje, hein? Eu acho que essa madrugada vai ser longa, né? O negócio foi mais madeira hoje, não foi? Olha, não tava programado não, mas... Caraca, como essa carta de Tito é pesada, hein?